Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Hoje o conteúdo é para falar sobre condicionais em Java. Você sabe o que é? Não sabe? Então vamos aprender juntos. Bom, para começar, o que é uma condição? Como o próprio termo diz, condição a gente verifica se é verdadeiro ou falso aquele fato. Exemplo é: irei sair hoje se não estiver chovendo. Como podemos ver, vou fazer algo se outra coisa, entre aspas, for verdade. Porque eu só vou sair se não estiver chovendo, porque se estiver chovendo, eu vou ficar em casa. E temos dois tipos de condicionais. E quais são elas? Bom, o primeiro é o if e o else, e o segundo é o switch. E vamos ver com certeza agora na prática. Bom, já estou aqui com o meu programa aberto, já criei um programa novo, já ensinei a como criar um programa em Java e falei sobre variáveis. Se você não viu o último vídeo, corre lá, hein? Bom, como que funciona? Se é uma condição, como que eu escrevo essa condição? Bom, a sintaxe é básica. Você vai colocar um if, se, e colocar a condição aqui dentro dela. Pode ser qualquer uma. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo. Vamos dizer, exemplo de idade. Imagina que você está num sistema, está fazendo um sistema do Detran ou sistema de carteira de habilitação, que só pode aceitar você para ter aula de carro se você for maior de 18 anos. É um exemplo. Pô, eu tenho lá a variável que vai ser entrada do usuário, né? Quando você faz o cadastro, você vai dar seu nome, a idade e tudo mais. Um exemplo. Pô, sua idade, vamos criar aqui, entidade. Um exemplo, vamos colocar aqui primeiro só o if. Minha idade é 17 anos e eu sei que eu só posso dirigir com 18, um exemplo. Beleza, e como que eu faço para fazer essa verificação? Eu boto o if e qual a condição? Idade, qual é a condição? Se for maior ou igual que 18. Então eu vou escrever exatamente do jeito que eu estou pensando e falando. Idade maior igual que 18. Vou fazer o quê? Vou falar que ele pode dirigir. Pode dirigir. Se eu rodar esse programa, ele não vai rodar, porque minha idade é 17. Então ele não vai ter que fazer absolutamente nada. Aí agora, por exemplo, coloco aqui, quero tirar a habilitação, eu tenho 21 anos de idade. Aí pá, cadastro lá meu nome, minha idade, tudo no sistema do Detran. Vamos dizer que é um sistema automático. Pá, quando ele checar a minha idade, ele vai me dizer se pode ou não dirigir. Vamos ver, ó, pode dirigir. Então, toda vez que a gente verifica uma condição, é para ver se aquela coisa é verdade ou não, para fazer algo. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que tem uma regra de negócio onde, com 18 anos eu vou já poder entrar no carro, já poder dirigir, pegar a chave. Então eu vou fazer tudo um sistema onde, ele tem 18 anos, maior que 18 anos. Então, eu vou encaminhar ele para aula de direção, seja ela teórica ou prática, vai ter todos os passos certinho do que fazer. E quando não é verdade, você faz a outra coisa. Por exemplo, aqui eu posso colocar, eu vou voltar aqui idade para 17. É um exemplo, ele não tá fazendo nada, mas eu quero um sistema que, tipo assim, cara, ele não tem 18, mas beleza, ele tem 17. O que eu faço? Um exemplo disso é fazer o else aqui. O else é se não. Eu vou colocar aqui, colocar ainda não pode dirigir. Um exemplo, né? Vou colocar aqui para rodar. Como eu tenho idade que é igual a 17, ele vai verificar. A idade que eu estou recebendo é maior que 18 anos? Não é, porque é falso. Eu tenho 17. Então ele vai fazer outra coisa. Que o quê?
ainda não pode dirigir. Eu estou colocando aqui em uma linha porque exatamente eu tenho só uma instrução. Mas quando você tiver mais do que uma, você sempre vai ter que colocar ela em chaves, tá? Até o else também, por exemplo, tá? E aí ainda não pode dirigir. E o switch é a mesma coisa. Mas antes de eu falar do switch, aqui, quando a gente está falando de condicionais, eu estou só falando if else, mas a gente pode ter várias condições. Por exemplo, posso ter condição, um exemplo, eu posso dirigir entre os 19 e os 20 anos. Beleza? Beleza. Vou colocar aqui. 18 e idade menor igual, um exemplo, que 20. Vai. Depois disso, vamos dizer que eu tenha que reavaliar se eu posso ou não dirigir. Aí beleza. Minha primeira condição. Esse E aqui é lógico, é para você fazer as duas verificações se é verdade. Ele vai verificar se essa é verdade. Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, 19. Idade é maior ou igual que 18? É. Beleza. Mas eu tenho outra condição. E idade menor que 20 só vai executar esse bloco se as duas forem verdade. Então, nesse caso, é verdade. Então, ele vai me falar se pode dirigir. Mas eu posso também fazer uma verificação aqui. Do que? Se idade for maior ou igual que 25 e idade menor, por exemplo, vamos dizer que 30, eu vou falar para entrar em análise, para ver se pode ou não dirigir. Entrando em análise. Um exemplo. Vamos rodar, e isso, quando você deixa só o else, sem o if, como eu coloquei else if, ele vai executar essa se as outras não forem verdades, tá? Ele vai verificar essas duas. Se não for verdade alguma dessas duas, ele vai executar essa. Mas se for verdade essa, ele não executa essa, tá? Só para deixar bem claro. Vamos rodar aqui. Pode dirigir, então ele caiu na primeira. Essa é a verdade, então ele nem precisa verificar mais nada. Agora, por exemplo, se eu deixasse if, ele ia verificar todas. Ia rodar todas, entendeu? Beleza, agora vamos testar se ele tiver 26. Beleza, entrou em análise. Agora, tenho 40 anos, um exemplo. Ainda não pode dirigir. Lembrando que isso é tudo um exemplo, tá? Isso você pode ter, pensando em condições, você pode ter em vários sistemas. Por exemplo, em sistemas de padaria, onde eu posso vender bebida alcoólica para quem tem mais de 18 anos. Então, você pode verificar lá a idade, pode beber, etc. Você vai verificar de acordo com a sua necessidade do sistema, beleza? Agora o switch, essa é a sintaxe do switch, do if, beleza? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o switch, que a gente já viu o if, então eu vou colocar aqui. E como que faz a verificação do switch? Eu coloco o switch e coloco o que eu quero verificar. Idade, abro chaves, aí beleza. Quero verificar se ele tem 18 anos. Quero saber a idade. Então, coloco aqui, ponto. Vai printar, sei lá, pode dirigir. Toda vez que a gente colocar um case, a gente quer fazer essa verificação e mais nada. Então, a gente finaliza ele com um break. Aí, quero verificar agora se ele tem 30 anos. 30. Colocar, sei lá, colocar que ele está em análise, se pode dirigir ou não. Aí, como o if, toda condição vai
tem um default. Que vou colocar aqui. O que seria esse default que eu falei sobre todas as condições tem? Na questão de, por exemplo, o if, você coloca lá o if, e para que vou testar a condição, beleza. Mas, cara, eu quero testar se faz outra coisa se a primeira não der certo. Por exemplo, pô, estou no sistema de habilitação. Pô, verifica se ele tem 18 anos, mas se não, se ele não tiver 18 anos, faça tal coisa. Então, na questão do if e do else, o else seria se não for verdade a primeira condição, ou a segunda, ou a terceira, que eu mostrei como que a gente pode colocar vários ifs e elses, o else vai falar, beleza, as outras não foi verdade, então faça outra coisa, entendeu? Beleza. Nossa idade aqui, temos 40 anos, então qual que ele vai executar? Vai ser o faça outra coisa. Por quê? Porque nossa idade não é 18 e também não é 30. Se não é 18 nem 30, ele vai executar aquilo exatamente que eu quero que ele faça. E pelo menos ele traga alguma resposta, para não você saber o que está acontecendo com o sistema. Agora, por exemplo, se eu colocar 18, ele vai cair na primeira e já não vai fazer verificação nenhuma. Vai ser o quê? Pode dirigir. E se eu tiver 30? Opa, desculpa. Esqueci de colocar o break aqui também. Oh, esqueci de colocar o break no outro. Break. Entendeu? Então ele cai aqui, porque essa condição é verdadeira. Essa só vai executar se as outras não forem verdadeiras. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, curta o vídeo. Caso você não tenha gostado de alguma coisa, deixe os feedbacks no comentário. Curta, compartilha, manda para os seus amigos. E vamos todo mundo aprender juntos. Beleza? Caso você queira que eu traga alguma tendência de tecnologia, você está vendo na faculdade, um exemplo, Docker, GitHub, etc. Deixa nos comentários que eu sempre tento trazer com o maior entendimento possível para você começar a entender esses conceitos de tecnologia e também entender esses conceitos tecnólogos com coisas reais do mundo. Por exemplo, hoje eu te mostrei sobre condições, usando o que? Exemplo real de direção ou de bebida e etc. Beleza? Isso você pode fazer com nome também. Qualquer coisa que você deseja verificar, a condição vai estar para isso, para verificar se é verdade ou não. Se for, executa. Se não, executa outra coisa. Beleza? Valeu, obrigado por ter assistido até aqui. Até mais!